tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Marta e eu estou aqui hoje para contar mais um relato, mais uma história que a vida escreveu, ok? Quero agradecer a vocês pela presença aqui, curtindo o nosso canal. Pedir para vocês deixarem o seu like, compartilharem os nossos vídeos, se inscreverem no canal e deixarem os seus comentários. Se você é novo ou nova por aqui, gratidão, muito obrigada. Eu espero que o conteúdo do nosso canal seja um conteúdo que some em alguma coisa para sua vida. Se você tem algum relato que você quer enviar para cá, canal sem censura oficial@gmail.com. O oficial precisa ter 2 Fs, ok? Eu vou deixar no card aí do vídeo o endereço de e-mail para vocês entrarem em contato. Passa lá pelos comentários, dá um oizinho para Marta, diz alguma coisa lá, só para o YouTube entender que você assistiu o vídeo, que você gostou, e isso vai ajudar o nosso vídeo a ter um alcance maior, ok? Dito tudo isso, bora lá para o nosso relato de hoje. A história de hoje é uma história... No final vocês vão me dizer o que vocês acharam dessa história. Olha o título do nosso relato de hoje. Meu filho me odeia. Bora lá? Olá, meu nome é Mari. Sou de São Luís do Maranhão. Tenho algumas perguntas para fazer a vocês. Você lutaria pelo seu direito, custasse o que custasse, ou deixaria tudo para lá? Esse deixar para lá seria, mesmo depois de você já ter engolido muito sapo, você deixaria para lá? Ou você iria até o fim, não importasse o que acontecesse, ou você esqueceria tudo novamente, mesmo que você saísse no prejuízo? O que vocês fariam? Pois é, amigos, essa é a minha história e envolve a pessoa mais importante da minha vida. E as consequências realmente foram muito graves. Tudo começou há alguns anos atrás, quando eu, numa balada, conheci Renato. Renato era o típico cara, gente boa, popular, ele conversava com todo mundo, ele estava sempre rodeado de gente, tanto rodeado de homem quanto de mulher. E, na verdade, eu achei ele bem gatinho, sabe? E passei bastante tempo olhando para ele naquela noite. Até que um amigo meu se aproximou dele, conversou um pouco com ele e depois veio com ele em minha direção. Esse nosso amigo nos apresentou e eu confesso, eu quase morri de tanta vergonha. E eu acabei descobrindo o porquê Renato era tão popular. Que homem simpático, conversa boa e agradável, sorriso alto e solto. Nós conversamos e dançamos muito naquela noite. E no fim da noite, nós acabamos ficando juntos. E eu confirmo o que eu já havia dito, ele era super gente boa, tinha um papo muito bom e ele era muito bom de cama também. Acabou que nós ficamos juntos mais algumas vezes e então começamos a namorar. O Renato era tudo aquilo que eu já falei para vocês, mega popular, mas como namorado, ele sempre soube me respeitar e me dar o meu lugar. Logo no começo do namoro, nós tivemos algumas chateações com umas meninas por aí, sabe? Porque elas simplesmente não sabiam respeitar o relacionamento alheio. Mas pouco a pouco, Renato foi resolvendo tudo. E esse estresse ficou de lado e tudo ficou bem. Já estávamos há quase 2 anos juntos, quando o Renato resolveu querer morar comigo. Até então, ele, que estava com 32 anos, ainda morava na casa dos pais. Pois bem, ele chegou e me disse: Mari, o que você acha sobre eu vir morar aqui com você?
já que eu passo mais tempo aqui do que na casa dos meus pais mesmo. Então eu respondi para ele: me parece uma boa ideia. Realmente você passa mais tempo aqui que na sua casa. E na verdade, isso seria um passo sério entre nós dois. Renato disse: pois é, já que a gente se gosta e estamos juntos, por que não intensificar ainda mais o nosso amor? Bom, Renato, eu acho isso uma boa ideia. Só que você precisa ter a consciência de que a partir do momento que você entrar pelaquela porta adentro, o nosso relacionamento muda de um relacionamento de namorado para um relacionamento de casados. Ele simplesmente deu uma risadinha e concordou. Renato trouxe algumas coisas lá da casa dos pais dele para minha e a vida continuou. Foi após ele vir morar comigo que eu comecei a perceber que Renato, ele não era muito dado a trabalho, não. Ele não gostava muito de trabalhar, não, sabe? Assim, não é que ele era um vagabundo. Não, não é nada disso. Ele trabalhava sim, mas ele não parava muito tempo nos empregos dele, não, sabe? Ele dizia que ele não tinha nascido para ficar batendo ponto ou para ficar obedecendo ordens. Eu sim, eu trabalhava e trabalhava muito. Afinal de contas, as contas não paravam de chegar, né? Mas o meu amor por ele era tão grande que eu não me importava de pagar todas as contas. 3 anos morando juntos e eu engravidei. Renato ficou numa alegria que, olha, não tinha tamanho. Esse homem começou a mudar por causa do nosso bebê. Ele se firmou no emprego, começou a reformar um quarto que nós tínhamos cheio de bagunça, transformou num lindo quarto para o bebê. Eu estava duplamente feliz, tanto pela minha gravidez quanto pela mudança de Renato. Nosso bebê nasceu, Iago. Ele era lindo, a razão do nosso viver. Renato me ajudava com tudo. Dava banho, trocava fralda, fazia dormir, levantava à noite, enfim. Ele era maravilhoso. Ele saía para trabalhar e muitas vezes voltava com fralda, lenço umedecido ou qualquer outra coisa, mesmo sem eu pedir, e eu estava achando isso o máximo. O nosso filho já estava com 7 ou 8 anos quando o Renato saiu daquele emprego, né? Aquele emprego que ele estava desde quando eu engravidei. Então percebam esse detalhe. Para ele que não parava em emprego nenhum, a partir do momento que ele soube que eu estava grávida, ele durou 7 anos no mesmo trabalho. Isso para mim era algo assim inusitado. Quando ele saiu daquele emprego, a nossa vida começou a bagunçar um pouco, até que chegou um momento que foi ladeira abaixo. Ele nunca mais se firmou em emprego nenhum, ele voltou a ser aquele Renato irresponsável de antes. Eu continuei como sempre, levando tudo nas minhas costas. Renato fazia uns bicos aqui, outros bicos ali, mas dinheiro mesmo nunca aparecia em casa. Porém, ele aparecia com tênis novo, com roupas novas, mas para casa ele nunca tinha dinheiro. Toda vez que eu comentava com ele que precisava ir no mercado, ou que precisava comprar isso, ou que precisava comprar aquilo, ele dizia que ele não tinha dinheiro. Mas não demorava muito tempo para ele aparecer em casa com alguma coisinha nova e diferente. Para ele, não para nós, não para casa. Eu reclamava, mas ele não dava nem bola. Renato utilizava todo o seu tempo livre
Quando ele não estava trabalhando, ele estava junto com os amigos. Fazendo o quê? Jogando baralho, jogando sinuca, ou até mesmo simplesmente jogando conversa fora. Até que um belo dia, ele chegou bem tarde em casa. E falando que ele queria ir embora, que não sei o quê, que ele estava cansado daquela vida, que ele já não aguentava mais. Eu falei para ele, como assim? E ele disse, você me humilha o tempo todo com essa história de dinheiro, disso, daquilo, e que eu não gosto de trabalhar, e que eu não ajudo em casa, e que eu não faço a minha parte como homem. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais tanta humilhação. Então eu disse a ele que isso tudo não era necessário, não precisava de todo aquele drama, não. Que eu ia parar de cobrar ele e pronto, estava tudo resolvido. Eu pedi para ele parar com tudo aquilo, que eu o amava, que ele era o meu marido, que ele era o amor da minha vida, o pai do meu filho, que eu queria que ele continuasse em casa junto conosco e que eu não ia mais ficar cobrando ele, pegando no pé e muito menos humilhando. Cheguei a pedir perdão a ele. Ele disse que não tinha volta, que ele já estava decidido. Eu chorei, me humilhei, implorei, mas não teve jeito. Ele realmente foi embora. Uma semana depois, ele já estava colocando nas redes sociais as fotos dele com outra mulher. E o pior, que além de ser foto com outra mulher, tinha muitas juras de amor. Aquilo me dava um ódio. Ele estava simplesmente expondo para o mundo inteiro a felicidade dele com uma outra mulher que não era eu. Eu não engolia, eu não aceitava aquela situação. Passando quase um ano que ele já tinha ido embora de casa, eu ainda chorava muito. Chorava tanto de ódio quanto chorava de saudade. Até viagem de avião pro Nordeste, ele postou. Aí eu me enfureci. Ele simplesmente levou a, não sei se esposa, companheira ou namorada, para conhecer Porto de Galinhas, que era um lugar que eu sempre quis viajar para lá com ele. Nossa, eu fiquei na força do ódio. Então, aquilo me fez tomar uma decisão. Eu ia colocá-lo na justiça. Afinal, ele nunca tinha me dado um centavo para ajudar nos gastos com o nosso filho. E já que ele tinha dinheiro para estar bancando viagenzinha de avião daqui para lá e de lá para cá, que desse ao nosso filho que era de direito dele. O meu filho ia de vez em quando para a casa do pai, mas pensão nunca apareceu. Por causa de tanto tempo de pensão atrasada, Renato teve muitos problemas com a justiça. Logo depois que eu entrei, né, com o pedido de pensão alimentícia, foram fazer a revisão, viram que ele nunca tinha pago nada, etc. de tal, e ele acabou sendo preso. Ele ficou preso por 2 semanas. Quando isso aconteceu, o meu filho ficou com tanta raiva de mim que ele parou de falar comigo. E assim que o pai dele saiu da prisão, o meu Iago foi para a casa do pai e nunca mais voltou para minha casa. Ele dizia que eu tinha feito a polícia prender o pai dele. Dizia que tudo isso eu tinha feito por despeito, por inveja, porque eu estava vendo que ele estava feliz com outra mulher. Na realidade, eu nunca comentei, mas lá no fundo
eu sabia que tudo aquilo que o meu filho estava me falando era verdade. Realmente, eu só dei entrada na justiça contra ele, porque eu estava mesmo com meu coração doendo, eu estava com inveja, eu estava magoada, eu estava despeitada, eu estava tudo. Sabe, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu acabei retirando a queixa para que ele fosse solto. Por quê? O que que aconteceu? Quando meu filho soube que o pai tinha sido preso por minha causa, ele me falou tudo isso e ele parou de falar comigo, ele se revoltou demais. Vocês não têm ideia do quanto o Iago se revoltou comigo. Toda vez que ele acabava dirigindo a palavra para mim, era só a base de grito e de insultos. Ele me xingava daqueles nomes que eu nem posso falar aqui. Ele dizia que eu era uma traidora, ele dizia que eu tinha acabado com a vida do pai dele, ele dizia que ele me odiava, ele dizia que preferia que eu morresse do que ele continuar vivendo comigo, que ele amava o pai dele e que ele não me amava, que ele me odiava. Enfim, vocês não fazem ideia do que eu vivi. Então, por causa de toda essa situação, eu acabei retirando a queixa. Tudo isso para tentar recuperar o meu filho, porque eu pensava, eu retirando a queixa e ele sendo solto, uma hora ou outra toda essa situação vai amenizar um pouco e o meu filho vai voltar a falar comigo e eu vou recuperar a confiança e o amor do meu filho. Mas tudo isso foi em vão. E eu cheguei a fazer um documento abrindo mão da pensão ou de qualquer outra ajuda financeira. Eu registrei esse documento em cartório e entreguei esse documento nas mãos de Renato. Mas nem isso foi o suficiente para que o meu filho voltasse para casa, ou pelo menos para que ele voltasse a falar comigo. Por justiça, eu coloquei Renato na prisão, tirei, abri mão de tudo, mas mesmo assim eu perdi o grande amor da minha vida. Perdi o amor da pessoa mais importante desse mundo para mim. Iago, independente de qualquer coisa, eu sou sua mãe e você é meu filho, e isso nunca vai mudar. Eu oro e peço a Deus todos os dias para Ele visitar o seu coração e para que eu possa receber o seu perdão. Eu sobrevivo dia após dia, esperando por uma visita sua, esperando por uma ligação ou simplesmente por uma mensagem. Até hoje, eu ainda não recebi nada, mas o amanhã a Deus pertence. Meu amor, eu te amo e eu sempre vou te amar. Por favor, me perdoe. Eu não fui injusta, mas mesmo assim, eu já abri mão de tudo. Só nunca vou abrir mão de você. Iago, eu te amo. Pelo amor de Deus, volta para mim. Amigos, orem por mim. É uma mãe em desespero que pede essa ajuda. Obrigada. Ai, Deus, essas situações que envolvem filhos, é tão difícil, né? Cara, eu não sei muito o que falar nessa situação, porque assim, o cara não gostava de trabalhar. Aí, de repente, né, quando ele soube que você estava grávida, entrou aquela coisa nele, ele ficou ali certinho, bonitinho, agindo como, né, dono de casa, pai de família e tal, e trabalhou durante 7, 8 anos. Aí, depois, ele esculhambou tudo de novo. Saiu de casa porque ele não aguentava ouvir as verdades de que
ele não ajudava em casa, de que ele não estava fazendo ali o papel dele, vamos ser sinceros, né? Que ele não estava fazendo o que ele tinha que fazer como homem da casa, como chefe de família. Aí ele ficou lá, todo doidinho, porque você me humilha, porque você me fala isso, porque você joga na cara, porque você me cobra, porque não sei o quê, e eu não aguento mais. Aí, pouquinho depois que ele sai de casa, ele já tá postando foto com outro na rede social. Que bom motivo que ele achou para sair de casa, né? Eu vou falar com a doida lá. Ela tava me humilhando, ela tava me menosprezando, ela tava dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, e eu, ó, capo o gato pra ficar com a outra. Ai, esses homens é tudo umas bênçãos. Tá bom, até aí tudo bem, porque, né, homem a gente larga de lado. Agora, filho, eu entendo o fato de você ter ficado muito brava, muito pé da vida, muito louca, e como você amava ele, você ficou doída e você ficou com raiva, você viu que ele viajou com a outra lá pro lugar onde você queria ter ido com ele e não pôde ir, e aí você foi justiça nele. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Seu filho nunca mais foi a mesma pessoa com você e agora ele não quer saber de você. Eu não te culpo de maneira nenhuma, independente de você ter feito isso por despeito, por inveja, por raiva, pelo que for, direito é direito. Se ele não está dentro de casa para ajudar você a cuidar do filho, é obrigação dele dar a pensão para ajudar. Eles dão o quê? R$ 300 de pensão? 400 no máximo? R$ 400 sustenta uma criança de 8 anos? R$ 400 compra para essa criança comida, roupa, calçado, besteira, bobeira que criança gosta de comer e remédio se precisar e etc de tal? É lógico que não, né? Mas, enfim, mesmo assim, esses alecrim dourado, eles acham que eles estão fazendo demais e que se eles estão te dando 300, R$ 400 de pensão, eles estão sustentando o macho, que agora você tem um namorado, tá sustentando o macho com o dinheiro da pensão que ele paga. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas olha, eu desejo de todo o meu coração que você consiga restabelecer a sua convivência, o seu relacionamento com o teu filho, porque filho é coisa importante demais na vida da gente. E eu imagino o quanto você deve sofrer pelo fato de você ficar esperando uma ligação, esperando uma mensagem, esperando um sinalzinho de vida dele ali, tipo, eu lembro que eu tenho uma mãe e isso não acontece. Que Deus possa estar abençoando muito a tua vida, que Deus possa estar fortalecendo você para você continuar aí nessa tua jornada, continuar seguindo em frente, não desiste não, que a gente pode desistir de tudo nessa vida, mas de filha a gente não pode desistir não, amiga. Então, assim, vai chegar um momento que o teu filho ele vai entender toda essa situação, seja porque ele é adulto e agora ele entende como a vida funciona, ou simplesmente porque Deus tocou no coração dele e fez um milagre, mas ele vai voltar a falar com você e vocês vão voltar a ficar bem. Eu creio nisso, tá bom? Obrigada por você ter compartilhado conosco a tua história. E tanto eu, quanto todos os amigos que nós temos que assistem os nossos vídeos, estamos aqui, ó, na torcida por você e vai dar tudo certo. Deus vai agir e vai te ajudar, ok? Obrigada, muito obrigada por você ter compartilhado a história conosco. Beijo grande no teu coração, fica com Deus e a gente se vê no próximo relato. Bye, bye!